Olá, meu nome é Matheus Carvalho e hoje eu vou apresentar o trabalho final da disciplina de manipuladores robóticos. Esse trabalho foi desenvolvido por Rafaela Martins, Renan Rezende, Matheus Carvalho, Judá Benru e Felipe Henrique. O objetivo do trabalho é implementar um controlador cinemático para que um robô execute uma determinada tarefa. Essa tarefa é pegar uma bolinha e jogar a bolinha na cesta. Então, como estamos no contexto de controle cinemático, é, assu estamos assumindo que o robô tem um sistema de controle mais fundamental que nos permite enviar para o robô a velocidade de configuração e, e que o robô vai seguir essa velocidade de configuração com erro nulo em estado estacionário. E que o sistema e que esse sistema fundamental faz isso muito rapidamente. Então, essa é a interface que nós estamos utilizando para controlar o robô. Esse é o. Então, o objetivo do controlador cinemático é dizer a cada instante de tempo qual é o sinal de velocidade de junta, de velocidade de configuração que deve ser enviado ao robô. Para a implementação do, da simulação, nós utilizamos o simulador YBot no ambiente Google Colab. Eu vou explicar o código. Aqui nós criamos a simulação, selecionamos o robô, criamos a cesta seus parâmetros, a bola com seus parâmetros, bolinha, parâmetros gerais de simulação, como por exemplo tempo total de simulação, frames por segundo. Aqui é o frames por segundo de simulação. Então, por que a gente vê que o DT é o inverso do FPS? Definimos também alguns parâmetros associados ao movimento da bolinha, como, por exemplo, aceleração da gravidade, T-launch, que é o tempo de lançamento da bolinha, tempo de voo e o tempo de início, que é o T-start. Essa, a nossa ideia foi dividir a simulação em três partes, em três intervalos de tempo. Tempo 1, que é o tempo em que o robô não faz nada. Tempo 2, que é o tempo de pré, pré-lançamento, é o tempo em que o robô está se movimentando segundo a dinâmica estabelecida pelo controlador cinemático para atingir um determinado ponto com uma determinada velocidade. Porque se isso acontece, se o robô, se o efetuador do robô, se o controlador consegue guiar o efetuador do robô para esse determinado ponto e, e se neste ponto a velocidade é v0, essa velocidade vai ser calculada a seguir, a mecânica clássica garante, a mecânica clássica newtoniana garante que a bolinha cairá na cesta. Essa foi a ideia fundamental do trabalho. Alguns parâmetros do controlador serão explicados a seguir. Aqui o movimento da cesta, aleatório, a velocidade da cesta é definida aleatoriamente, sendo o valor, sendo a velocidade angular pertencente a esse intervalo. Aqui a função da cesta, que para cada instante de tempo retorna a posição da cesta. Essa função ela é utilizada na simulação explorando o fato de que o robô pode ler a posição da cesta em qualquer instante de tempo. Aqui a posição inicial, a configuração inicial do robô e o vetor P0, que é o vetor de posição inicial do robô, que é obtido
pelas três primeiras linhas e quarta, quarta coluna, terceira coluna da cinemática direta, quarta coluna. Aqui o alvo. Então, o robô pode ler a posição da cesta, né? Então, aqui é a posição de lançamento. A posição da cesta. Quando o robô efetuar o lançamento da cesta, nesse instante de tempo. Aqui é a posição em que o robô vai fazer o lançamento da bolinha, ou seja, quando o efetuador estiver um pouquinho abaixo da cesta. E aqui é a posição final da cesta. Então, nessa parte, é importante, nós vamos calcular a velocidade desejada para a bolinha. Repetindo, se a bolinha tem essa velocidade no instante do launch, o tempo de lançamento, a bolinha vai cair na cesta. Esses estados serão melhor explicados dentro do loop de controle. Eles basicamente nos auxiliam a determinar quando atualizar a bolinha, atualizar o movimento da bolinha conectado ao efetuador e quando simular a bolinha fora do efetuador, após o lançamento. E que o loop principal de simulação. Então a gente atualiza a posição da cesta, lemos a posição da cesta dos sensores, calculamos a cinemática direta para obter a posição do efetuador e a velocidade estimada para o efetuador. E aqui nós temos alguns set points que vão também determinar a direção da simulação. Quando o tempo é menor do que o tempo de início, é o tempo 1 de simulação, o robô não faz nada. No tempo 2, o robô inicia o seu movimento porque o vetor, a posição e a velocidade desejada já não são mais igual à posição inicial do efetuador e a velocidade inicial do efetuador, que é nula quando o robô está parado. Então, nesse instante, nesse intervalo de tempo de simulação, a posição desejada ela é parametrizada, tanto a posição quanto a velocidade desejada, elas são parametrizadas pelo parâmetro alfa, e isso faz com que a posição inicial seja o P0, e aí, na medida em que o alfa vai aumentando, enquanto o alfa vai aumentando, a posição desejada ela se aproxima da posição de lançamento, que é a posição que nós definimos em que o robô deve lançar a bolinha com uma determinada velocidade. Essa é a ideia. Aqui, essencialmente, nós calculamos os sinais de controle baseado na posição do efetuador desejada, na posição desejada para o efetuador e na posição real do efetuador medida. Fazemos a mesma coisa para a velocidade, né? E baseado nesse erro nós construímos uma lei de controle, que é a combinação linear do erro de posição e do erro de velocidade. Depois, a partir da jacobiana geométrica, nós extraímos a jacobiana de velocidades, enviamos a velocidade dq para o robô, baseado no vetor de erro e na jacobiana e na matriz da pseudo-inversa amortecida.
Então, o objetivo do controlador aqui é sempre corrigir esse erro, fazer com que a posição do efetuador siga a posição desejada e a velocidade também. A velocidade do efetuador siga a velocidade desejada. Enviamos para o controlador, assumimos que esse sinal de controle vai permanecer por um intervalo de tempo dt. Né? Se o sistema de controle fundamental é bom, essa equação é verdadeira. Essencialmente integramos o dq. E isso se repete a cada ciclo de tempo, o ciclo de controle. Aqui esses estados foram utilizados dentro do loop para definir que o momento a forma de simulação da bolinha, né? Inicialmente a bolinha not bola lançada é verdade, então a posição da bolinha fica igual a do efetuador. Quando há um lançamento, tempo de lançamento, isso é verdade, então isso é verdade, e not bola lançada também é verdade. Então é o ponto em que a bola é lançada, e aí nos próximos ciclos de simulação de tempo, isso é falso, e isso é verdade. Então a bolinha é simulada em movimento uniformemente acelerado. Então o resto, toda essa parte do código está associada à construção dos gráficos de velocidade de junta e de posição de junta, que serão exibidos a seguir. Vou mostrar aqui o resultado que nós temos. Jogou a bolinha na cesta. Agora eu vou mostrar os gráficos de posição de junta e velocidade de juntas, e nós comparamos esses valores de posição de junta e velocidade de junta com os valores estabelecidos pelo fabricante deste robô, o robô utilizado. Percebe-se que não houve restrição de velocidade de junta ou de posição de junta. Isso significa que esse movimento que foi implementado no robô pelo nosso controlador cinemático é um movimento execuível. Bom, então esse é o nosso trabalho. Algumas considerações práticas devem ser feitas. A primeira delas é que realmente existe um controlador mais fundamental que nos permite enviar para o robô uma velocidade de configuração, e do ponto de vista do controle cinemático nós assumimos que essa velocidade de configuração desejada é a velocidade é a velocidade do robô em um determinado intervalo pequeno de tempo. Uma outra consideração é que nós estamos assumindo que as medidas que o robô pode medir a posição da cesta em qualquer intervalo de tempo, e que essa medição é muito boa. Estamos considerando ruídos e coisas do tipo.